Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu tomo como escritura para a nossa meditação nesta manhã o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo e propósito determinado aqui debaixo da terra. Nós devemos entender que a motivação, o ânimo, a coragem não é permanente, mas o banho que você toma também não é. Contudo, isso é algo que a gente deve fazer regularmente, disse Zig Ziglar. Então, como é que a gente pode permanecer caminhando constantemente, continuamente, quando o nosso ânimo não é constante, não é permanente? Olha, você deve começar. Começar é a coisa talvez mais difícil para muitas pessoas. Mas você já começou, você está na caminhada, você sabe onde quer chegar. Agora o que você precisa entender é o seguinte: um pecado mortal que você não pode cometer é desistir, é parar. Se você simplesmente se mantiver lutando, tentando, Deus te ajudará. Ele te dará graça para vencer qualquer luta, qualquer prova. O profeta desta era disse: eu tenho chegado a situações difíceis onde eu olho sobre um obstáculo, eu não consigo enxergar por cima dele, ao redor dele, mas eu simplesmente continuo caminhando, sabendo disso, que se a pedra for muito alta para passar por cima, muito larga para dar a volta, ou profunda demais para passar por baixo, eu acredito que de alguma maneira Ele me dará condições de atravessar quando chegar lá. Então é isso que você tem que saber. Se você simplesmente perseverar, você vai vencer. Às vezes, no casamento, as pessoas passam por crises terríveis. E aquelas pessoas que decidiram persistir, perseverar, permanecer lá na frente, eles pensam: já pensou se eu tivesse parado, se eu tivesse desistido, o que teria acontecido? Você vai vencer. Quando a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, aquilo parece que é o fim do mundo. Você pode se colocar no lugar de Israel? Israel, quando se colocou diante do Mar Vermelho, não havia saída ali. Parecia que tudo estava acabado. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Simplesmente devemos entender a natureza de Deus. É da natureza de Deus provar. Ele permite lutas, obstáculos, provações, dificuldades. Por quê? Aí você busca Ele e Ele te ajuda. E então é criado um vínculo. Nesse momento é criado um vínculo entre o pecador e o Salvador. Pensa, por que Deus nos fez pecadores? Ele não poderia ter feito a gente já santo, perfeito? Mas aí Ele não seria Salvador. Por que Ele permite vir lutas? Por que Ele não dá para a gente uma vida boa, tranquila, sem problemas? Aí a gente não precisaria dele, a gente não clamaria por Ele. Você clamaria? Claro que não, a gente nem lembraria que Ele existe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lembra que tem baço? Claro que não. Você nem lembra que tem pâncreas. Você só lembra que tem intestino quando ele está preso. Você só lembra que tem estômago quando existe um problema. É assim que é a vida. Você só lembra de algo quando aquilo dá problema. Muitas pessoas gostariam que Deus fosse assim.
igual um bote salva-vida em um navio. As pessoas, quando elas vão andar de navio ou em um barco, elas querem saber que ali existe um bote salva-vidas, mas elas esperam nunca precisar usar. É assim que as pessoas pensam acerca de Deus. Elas querem saber que Deus existe, mas elas esperam nunca precisar chamá-lo à cena. Mas não é assim que Deus vai ficar. Deus não vai ficar no cantinho da inoperância, no cantinho da insignificância, da inutilidade. Deus não é inútil. Não adianta você, nós querermos colocar Deus no cantinho da inutilidade. Falar, Deus, me dá uma vida boa e para eu não precisar chamar o Senhor, clamar por ajuda. Não tem jeito. Deus, Ele vai permitir que você tenha lutas, problemas e aflições para que você o chame à cena. Os problemas servem para a gente reconhecer o valor que Deus tem. Dê uma vida sem problemas para uma pessoa e você vai ver uma pessoa para a qual Deus não tem muita utilidade. Deus, Ele gosta de resolver problemas e você sempre terá problemas de saúde ou problemas conjugais, problema familiar, problema financeiro, problema aqui, problema ali, acolá. Não tem muito problema, não há muito problema em ter problema. O problema é não confiar em Deus. Se você confia em Deus, então você chama a Deus em cena e Ele vem, resolve seu problema e aquilo é maravilhoso, a vitória. Mas a vitória só pode existir depois da luta. Então, os problemas, eles evidenciam a importância, o valor que Deus tem. Entenda isto. Então, problema sempre vai existir. Não tem como a gente se livrar deles. A coisa que nós precisamos é ter fé para saber que nós vamos clamar e Ele vai nos responder. Olha, uma coisa que me ajudou muito foi um parágrafo da mensagem Provando Sua Palavra. Lá no finalzinho, o profeta falou assim, eu já citei isso para você. Espero que isso te ajude tanto quanto me ajuda. O profeta disse assim, lembre-se de uma coisa e nunca esqueça disto, não duvide disso nem um pouquinho. Deus responde às nossas orações. Entenda isso. Deus cumpre as suas promessas. Ele permitiu que a gente tivesse problema. Ele permitiu que o mar vermelho se colocasse diante de Israel, estivesse ali. Ele não poderia ter guiado Deus, não poderia ter guiado Israel por outro caminho. Ele permitiu que a água do povo acabasse, eles tivessem sede. Por quê? Porque Ele queria provar que Ele é a água da vida. Ele permitiu que a comida do povo acabasse. Por quê? Porque Ele queria saciar a sua sede, a sua fome, cuidar deles. Veja, Deus ama cuidar do seu povo. O que você precisa saber é, se Deus te chamou, Ele é responsável por você. Quando Deus chamou Israel do Egito para levá-los à Palestina, Deus os chamou, Deus era responsável por eles. É uma pena que eles não entenderam isto. E Deus permitiu que eles tivessem problemas para que Deus pudesse solucionar os seus problemas. Uma pena que eles não entenderam isto. Mas tudo bem, eles não entenderam, mas eu posso entender. Você pode entender, nós podemos crer, vamos crer, creia no que Ele disse. Ele disse, quando orar, creia que você receberá e você terá aquilo. Os problemas, as dificuldades são apenas oportunidades para que Deus se manifeste em nossas vidas. Ele permite
as águas amargas para Ele adocicar. Ele quer provar que Ele nos ama. Ele quer provar que Ele está conosco. Ele quer provar que Ele pode. Mas a única forma dele provar isto é se você confiar nele. Chame a Ele. Chame a Jesus. Fale com a rocha e ela dará a sua água. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.